Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24 até o 34. Anteriormente nós falamos sobre a oração, começamos a falar sobre as Escrituras de Deus, estamos falando sobre as Escrituras de Cristo. Essa é a parte 12. E o tema dessa noite, da mensagem dessa noite, é: a dor deve nos levar até Cristo. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24, a parte B, fala assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Examinai as Escrituras, declarou Jesus Cristo, são elas mesmo que testificam de mim. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. 2 Pedro 3,18. João 17,3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A dor deve nos levar a Cristo. Todos nós estamos passando ou passaremos por momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de angústia, momentos de tristeza. A vida, muitas vezes, para nós é como se fosse uma montanha russa, não é? Um dia nós estamos super bem, no outro dia nós estamos com dor, nós estamos com alguma aflição, com alguma luta para nós vencer, com alguma ansiedade. Muitas vezes estamos cheios de fé e de confiança no Senhor. Outro dia nós estamos desesperados, desesperançosos. O que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em nossas fraquezas? Meu objetivo nessa noite é exortá-los a, sempre que estiverem enfermos com dor, irem a Cristo. A dor deve nos levar ao PA. Digo, a Cristo. Primeiro, versículo 24 ao 26, a dor. Eu quero que nós consigamos entender qual que é o contexto disso tudo. Versículo 24b fala: uma grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ao ser expulso de Gadara, que nós lemos anteriormente, Jesus foi calorosamente recebido por uma multidão em Cafarnaum, do outro lado do mar. A multidão comprimia, mas apenas duas pessoas vão ser destacadas nesse texto aqui. A primeira nós lemos anteriormente, que foi a filha de Jairo, o Jairo, e a segunda a mulher hemorrágica. E nós vemos alguns detalhes. Jairo, ele era um líder de sinagoga. A mulher era uma anônima. Ninguém sabe quem era ela. Jairo era um líder religioso. A mulher ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo ele era rico. A mulher ela perdeu todos os seus bens em busca da sua saúde. Jairo tinha uma filha de 12 anos que estava prestes a morrer. Ela sofria há 12 anos de uma doença que impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ela se aproximou de forma anônima, com um toque silencioso.
Agora eu quero perguntar para você, qual que é a probabilidade de uma menina de 12 anos ficar à beira da morte e Cristo, a caminho dessa menina, curar uma mulher que estava sofrendo há 12 anos? Interessante, não é? Não existem coincidências no reino de Deus. Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. Mas nosso foco nessa noite é falar desta mulher. Qual que é o nome dela? Versículo 25. Aconteceu que certa mulher... Com certeza o nome dela não é certa, né? Mateus 9:20 fala também a mesma coisa e fala, eis que uma mulher. Lucas 8:42 diz, certa mulher. Tanto Mateus como Marcos ou Lucas não falam o nome dela, mas escreveram o que ela tinha. Qual que é o foco da Bíblia? Jesus e o seu reino. O nome dela importa? Daqui 20 anos, quem sabe, talvez nós não sejamos mais lembrados, não é? Vamos colocar mais, daqui 100 anos, talvez nós não sejamos mais lembrados. Mas Jesus vai continuar sendo o mesmo Senhor, mesmo Rei, eterno. Muitas vezes teimamos em pensar que o foco seria nós e a resolução dos nossos problemas. Mas a palavra de Deus diz que é por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando entendemos isso, somos levados a um deleite em sua santidade, em seu amor, em sua graça e em sua misericórdia. Qual doença ela tinha? Versículo 25. Havia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos de dor. 12 anos em busca da cura. Foi um tempo de busca e esperança frustrada. 12 anos de enfraquecimento constante. Anos de sombras espessas da alma, lágrimas, noites mal dormidas, madrugadas em claro, um sofrimento sem trégua. Muitas vezes eu passei uma semana difícil, não é? Mas parece que o dia não acaba mais. Essa mulher, ela passou 12 anos. E não tinha Google para ela procurar lá o que era. Qual que é o seu sofrimento? Qual que é a sua dor? Talvez você esteja sofrendo com dores constantes, esteja em busca de solução em todos os caminhos. E eu desejo nessa noite que você seja encontrado por Jesus Cristo. Versículo 26 fala que os bens e dinheiro foram jogados fora. Fala assim, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Segundo William Barclay, o Talmud dava 11 formas de cura para a hemorragia. O Talmud é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro de discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes históricos do judaísmo. Era um compilado de sabedorias, não é? Como resolver os seus problemas. E existiam 11 formas de cura. E com certeza ela buscou todas. Procurou todos os médicos. Ela gastou tudo o que ela tinha. Ela nunca desistiu, incansavelmente buscou a solução para a sua dor, para o seu sofrimento. Talvez ela procurou no Google também, mas não conseguiu, na farmácia mais próxima. Mas aqui nós não vemos ela reclamando, vemos? Murmurando, resmungando da vida. Ela buscou com todas as suas forças recursos para a cura, para a sua dor. Irmãos, ela não perdeu apenas o dinheiro, bens. Mas também a Bíblia fala que ela perdeu também a sua saúde e suas forças. Cada dia ela ficava pior. Eu quero que você imagine a situação dela. Uma doença crônica, uma doença extremamente grave. A medicina, a ciência, os médicos não puderam ajudar ela. Ela perdia sangue diariamente, tinha uma anemia profunda, tinha uma fraqueza constante. O sangue é símbolo da vida. O diagnóstico dela era sombrio. A morte. A vida estava esvaindo, ela não estava apenas perdendo sua vida, mas também não podia gerar uma vida. Seu ventre tinha se tornado um deserto de morte. Que situação terrível e desesperadora dela, não é?
muitas vezes nós jogamos nosso tempo e nosso dinheiro fora também. Investimos em coisas desse mundo que achamos que nos trarão paz, que nos trarão descanso, que aliviarão a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa angústia, que nos trarão descanso. Não estou dizendo que é errado nós buscarmos formas de nós vivermos mais confortavelmente, não é? Mas estou dizendo que muitas vezes vivemos em prol disso, vivemos para isso. Vivemos para nos satisfazer e esquecemos do que realmente é importante. Conheço jovens, por exemplo, que passam muito tempo, bastante tempo mesmo em academias, buscando ficarem melhores fisicamente, melhores em sua saúde, melhores, mas esquece do que realmente é importante. Não é errado nós cuidarmos da nossa saúde, não é errado alguém fazer e participar do esporte ou fazer uma academia, não é? Mas o problema é quando isso se torna o foco da vida dessa pessoa. O que é mais importante para você? Nós temos investido tempo nas coisas de Deus? E dinheiro nas coisas de Deus? Temos estudado a palavra de Deus, ajudado a obra de Deus com isso também? Nós temos tirado tempo em oração pela obra do Senhor? O tempo que tiramos para Cristo e seu reino é o tempo que não jogamos fora. Você acha que nós vamos chegar no último dia das nossas vidas e vamos falar assim: me arrependo tanto de ter orado muito, não é? Acho que eu orei demais na minha vida. Ou eu me arrependo tanto de ter lido tanto a Bíblia, estudado tanto a Bíblia. Vamos fazer isso? Ou de ter ido tanto na igreja, participado tanto dos estudos, não é? Ou será o inverso? Deveria ter buscado mais o Senhor. Deveria ter orado mais, deveria ter estudado mais a palavra do Senhor. Qual foram as consequências da dor dela? Primeiro, o casamento destruído. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o marido e seu casamento estaria destruído. Se ela fosse solteira, ela não podia casar-se. As mulheres nos seus dias não podiam nem tocar em objetos, utensílios domésticos, por exemplo, porque de acordo com a religião judaica, elas tornariam impuros. Segundo, relacionamentos destruídos. Uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com outras pessoas. Ela deveria ficar confinada, ela deveria ficar isolada. Por 12 anos ela não pôde nem abraçar seus familiares e seus amigos. 12 anos sem poder ir na igreja ou participar de qualquer atividade. Ela vivia com vergonha, a autoestima totalmente amassada, totalmente destruída. Por isso nós vemos ela anonimamente chegar em Jesus. Com medo de ser rejeitada, pois quem ela tocasse se tornaria impuro. Terceiro, a vida religiosa dela totalmente destruída. Ela não podia entrar no templo, ela não podia entrar na sinagoga, ela não podia se reunir com as pessoas. Ela estava proibida de participar do culto, pois estava em condição de impureza. É como se ela tivesse lepra, não é? Ela era considerada impura, portanto, impedida de participar de tudo que era relacionado à religião. Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido a sua enfermidade? Você se sente desqualificado? Você está perdido? Cristo veio salvar e resgatar aquele que está perdido. Em segundo lugar, versículos 27 ao 29 fala da confiança. Em primeiro lugar, versículo 27, ela ouviu falar de Jesus. Veja comigo. Tendo ouvido a fama de Jesus. Como que as pessoas vão ouvir falar de Jesus se não há quem pregue? Se não há quem fale? Ela tinha ouvido falar de Jesus, das maravilhas que ele fazia. E eu pergunto para você nessa noite, você tem falado de Jesus? Ou ela ouviu que ele dava vista aos cegos, que ele purificava leprosos, que ele libertava os cativos, que levantava os coxos, ressuscitava os mortos. Ela já tinha procurado todas as formas para solucionar os seus problemas. Procurou a medicina, os médicos, as farmácias da vida, os remédios, todos.
e não conseguiu resolver os seus problemas. Quando alguém chega e fala das suas dores, dos seus problemas, dos seus medos, da vida difícil, você recomenda para essa pessoa um psicólogo ou Jesus? As pessoas não devem ir para Cristo também apenas para resolver os seus problemas. Mas a Bíblia nos exorta a sempre falarmos do que Cristo pode fazer com a vida dessas pessoas. Estar com Cristo, em Cristo mesmo com dor, é a melhor coisa que existe no mundo, não é? Mesmo que venha a morte amanhã, por exemplo, para nós. É uma alegria tremenda nós estarmos com o Senhor. Não existe lugar melhor para estar, mesmo quando nós estamos aflitos, mesmo quando há dor, quando há angústia. O melhor lugar para estar é o Senhor. Salmo 34:6 fala: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. Em segundo lugar, ela tocou-lhe. O versículo continua e fala assim: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a vestes. Irmãos, eu quero que você entenda que não foi a primeira pessoa que foi curada dessa forma. Em Marcos 3, versículo 10, fala assim: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Muitas outras pessoas foram curadas dessa forma. Não é a nossa ação que nos cura, mas é a ação de Cristo e do seu poder. Temos que ter em mente que Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. A vontade de Deus, seu eterno decreto, seu propósito eterno não podem ser mudados pela vontade humana. Essa mulher não foi curada por causa da ação dela, mas por causa do amor, da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Quantas vezes nós somos tentados a pensar que as coisas acontecem por causa daquilo que nós fazemos, não é? Tal coisa aconteceu porque nós oramos, porque nós buscamos o Senhor, porque esta semana eu busquei ao máximo não pecar. Se eu fizer tal coisa, Deus fará tal coisa, não é? As coisas não acontecem por causa de nós, mas por causa de Cristo e seu eterno poder. Se Ele deseja me curar, Ele me levará a orar e buscá-lo. Se Ele não vai me curar, Ele me levará a orar, a buscá-lo da mesma forma, mas me levando-me a confiar que Ele faz tudo perfeito. Cremos que a morte é lucro para nós. Terceiro, crer em Cristo. Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela foi atraída pelo poder, pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo. Ela foi levada a crer que tocando nas vestes de Cristo ela seria curada. Ela não simplesmente disse que fazendo isso ela seria curada. O que ela fez? Ela foi lá e de fato ela tocou nas vestes e foi curada. Muitas vezes, por providência divina, somos levados a Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento em crise, de uma dor que nos aflige. Essa mulher rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Você já passou no meio de uma multidão? É fácil de chegar a alguém no meio de uma multidão? É difícil, não é? E eu pergunto para você nessa noite, qual a primeira coisa que você faz quando tem dor? Quando está enfermo, quando está doente, como está sofrendo? Muitas vezes nós somos levados a ligar para o SAMU, para os bombeiros, ir no PA, procurar ajuda médica, não é? Ou ir à farmácia. Não estou dizendo que isso seja errado, porque muitas vezes a gente fica preocupado, não é, com a nossa saúde. Ou muitas vezes nós nos atracamos os remédios, ou muitas vezes nós vamos para o Google, né? O Google é uma ferramenta legal, mas a maioria das vezes é algo muito, muito grave, não é? Mas como cristãos nós devemos primeiro apresentar isso a Jesus Cristo, não é? Apresentar a Ele as nossas dores. Sempre nós tendo em mente que a medicina, médico, ciência são instrumentos que Deus usa também para nos abençoar. Versículo 29. Ela foi curada. E logo se lhe estancou a hemorragia.
e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Temos aprendido, amados irmãos, que Cristo marca encontros, não é? Várias vezes, várias mensagens, sermões que são apresentados nesse lugar. Nós falamos sobre encontros que Jesus marcou. E com essa mulher não foi diferente. Ele estava indo atender uma necessidade urgente, lembra? Indo para a casa de Jairo, que era um homem importante, para curar a sua filha que estava à beira da morte. Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. Ele tinha um encontro marcado com essa mulher. Essa mulher podia ser apenas mais uma em meio à multidão, mas Jesus iria encontrá-la e salvá-la de sua dor. Irmãos, nada acontece por acidente em um mundo governado por um Deus soberano. O fato de nós estarmos nessa noite aqui nesse lugar não é um acidente, não é uma coincidência, mas é a vontade do Senhor para as nossas vidas. O encontro tinha sido marcado lá na eternidade, estava decretado pelo Deus perfeito. As dores dessa vida são temporárias. 12 anos, 30 anos, 100 anos. O que é isso comparado a uma eternidade com Cristo? Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Terceiro lugar, temor. Versículo 30 ao 33. Quem me tocou? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? A frase que dele saíra poder ocorre somente aqui. Imagine no meio da multidão quantas pessoas estão tocando nele, estão empurrando ele, como a Bíblia fala que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Aí quando ela toca, ele pergunta: quem me tocou? Como vimos anteriormente, muitas pessoas já tinham sido curadas dessa forma. Larry Richards destaca 4 características do toque dessa mulher nas vestes de Jesus. Primeiro, foi um toque intencional. Ela não simplesmente esbarrou nele. Ela não tocou nele acidentalmente, ela pretendia fazer isso e foi lá e tocou, não é? Foi um toque proposital. Ela desejava ser curada do seu mal que a atormentava fazia 12 anos. Foi um toque confiante. Ela foi movida pela fé, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde. Foi um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente livre do seu mal. Sua cura foi completa e foi cabal. Ela recebeu 3 curas distintas também. Física, o fluxo de sangue foi estancado. Emocional, Jesus não desprezou, mas depois nós vamos ver que Jesus chamou ela de filha. E em Mateus 9:22 fala que Jesus falou para ela ter bom ânimo, para se alegrar. E espiritual também, porque Jesus disse para ela, depois nós vamos ver também, a tua fé te salvou. Versículo 31. Como assim quem te tocou? Imagine nós sermos discípulos de Jesus. Não seria estranha essa pergunta? Nós ia falar para Jesus, mas como assim, né? Quem me tocou? Você não vê que uma multidão te apertas e dizem, quem me tocou? Jesus sabia quem tinha tocado nele? Sim. Sim. Jesus sabia quem tinha tocado nele. Ele tinha marcado o encontro com ela naquele lugar, naquele momento. Mas era necessário que essa cura fosse pública. Lembre-se, ela era totalmente fisicamente debilitada. Ela também era desqualificada, tanto por casamento como para relacionamentos e para a sua vida religiosa. Era necessário que ela fosse curada publicamente. Porque Deus faz tudo perfeito, não é? Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Para uma mulher que tinha sido uma rejeitada social por muitos anos, a cura só seria completa quando Jesus a identifica publicamente. Ele iria elogiar a confiança dela, declarar a todos que ela estava curada e que ela estava purificada.
percebeu quão maravilhoso e perfeito é isso? Jesus não apenas curou ela fisicamente, mas fez uma obra completa na vida dela. Ele mostrou para todos que ela foi não só curada da sua dor, mas também foi purificada, foi restaurada. Agora ela é livre. Agora ela não está mais impura. Quando eu fui resgatado do império das trevas, Cristo fez a mesma coisa com nós. Agora nós não somos mais impuros, não somos mais sujos, não somos mais imorais, não somos mais pecadores, não somos mais depravados. Agora para você não há mais condenação, agora para nós não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Um grande temor. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela tinha méritos no que fez? Quando alguém é encontrado por Cristo, jamais buscará méritos por qualquer coisa que ele tenha feito. Pois entenderá que foi por causa de Cristo que tudo isso aconteceu. Por que nós somos salvos pelo Senhor? Por causa do amor, da graça do Senhor, não é? Quando Cristo opera em nós sabemos que foi Ele e não nós. Somos levados a um profundo temor quando nos encontramos com Cristo de verdade. Como diz o versículo, nós ficamos atemorizados e tremendo. Com grande temor, não é? Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Nós cantamos, Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. E ela veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Toda e qualquer coisa realizada por Cristo deve nos levar a prostrar-se perante Ele e glorificá-lo. Qual a verdade que ela declarou? Que ela se esforçou para chegar até Jesus? Que ela utilizou suas últimas forças para ir até Jesus? Que ela teve uma oportunidade e não perdeu essa oportunidade? Não, com certeza não. Ela deu toda a glória e toda a honra a Jesus Cristo. Quem fez tudo isso foi Ele, não ela. Ele marcou o encontro, ela foi atraída a estar ali naquele momento e naquele lugar. E nós também, não é? Nós entendemos quando Cristo faz uma obra na nossa vida que nós não temos mérito algum, que Cristo fez tudo. E o poder que operou foi todo dele. Ela foi encontrada, resgatada por Jesus Cristo na sarjeta, no lixo do pecado, aprisionada no pecado e na dor e na morte. Ela foi levada a um profundo quebrantamento e glorificou ao Senhor com humildade. Qual é a ação dos ímpios quando recebem algo de Deus? O ar que respira, uma bênção qualquer, eu me esforcei, eu consegui, não foi sorte, fui eu que treinei, fui eu que me esforcei. Um músico, por exemplo, do mundo, ele fala, não, eu treino 80% do meu tempo, eu que me esforço, Um músico cristão, o que ele diz? O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dirigido, o Senhor tem me ensinado. Romanos 1:21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Os ímpios não salvos jamais se prostrarão diante de Deus em ação de graças. Jamais renderão graças ao Senhor por aquilo que Ele faz. Jamais o glorificarão como Deus verdadeiro, pois eles estão mortos em transgressões e pecados, como diz a palavra de Deus. Versículo 34. O que é melhor que a cura? E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Imagine o que houve se tivesse acabado no versículo 33. Eu tenho uma doença grave, eu tenho um câncer, alguma outra doença extremamente grave. Eu encontro Jesus e Jesus me cura.
Ponto final. Qual que é a vantagem disso? Quantas pessoas que vão para as igrejas evangélicas e querem ser curadas, mas não querem Jesus? Adianta alguma coisa? Ser curado nessa vida e passar o resto da eternidade no inferno? Qual que é a vantagem disso? Se ela fosse curada de suas dores, pudesse viver em sociedade novamente, pudesse se relacionar com o marido e familiares novamente, teria sido uma obra completa? Teria sido uma bênção completa? Irmãos, eu prefiro estar em Cristo do que ser curado de qualquer doença. A parte de Jesus, não é? Não adianta nada a pessoa ser curada do câncer e continuar vivendo da mesma maneira que ela vivia antes. Não adianta nada as pessoas procurarem Jesus, serem curadas e depois abandonarem o Senhor. Jesus chama ela de filha. Foi o único registro de uma mulher que Jesus chamou de filha nas Escrituras. Filha, a tua fé te salvou. Quando lemos essa parte separado do restante do ensino bíblico, somos levados a pensar que a fé dela que salvou ela, não é? E muitas pessoas utilizam esse trecho para afirmar que o homem precisa ter fé para ser salvo, no sentido que a fé é uma fé mística, que é a fé dele que salva ele. Mas é isso que a Bíblia afirmou aqui? É isso que Jesus afirmou? Essa mulher era diferente dos demais pessoas que estavam ali falando de bondade, misericórdia e amor? Qual que é a diferença dela do jovem rico? Ela era pecadora, não é? A Bíblia fala que o jovem rico ele buscava ser uma pessoa religiosa, buscava cumprir os mandamentos, vivia uma vida extremamente correta, mas não foi salvo por Jesus. E a Bíblia mostra que ela era uma pecadora, não é? Ela necessitava ser encontrada por Jesus. Em Efésios 2:8, Paulo diz que a fé é um dom de Deus. Se a própria fé é um dom de Deus, a salvação é uma obra completa de Deus. Algumas pessoas acham que a salvação é um monte de homens no mar se afogando, não é? E daí Deus vai jogando aquelas boias salva-vida. E salve-se quem puder. Coitado de quem não sabe nadar, né? Que vai se afogar. Ou seja, tem que aproveitar aquela oportunidade, não é? De pegar a boia desesperadamente. Mas esse é o entendimento bíblico? É isso que a Bíblia fala? A Bíblia nos mostra que os homens estão mortos em transgressões e pecados. Mortos em um grande oceano. O que acontece se eu jogar uma boia por alguém que morreu afogado no mar? Ele não vai salvar, não é? Eles estão mortos. Por isso está escrito, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus mergulha no fundo do oceano e busca aquele morto e dá vida para ele. E é assim que ele fez comigo e com você. Lembra que nós falamos recentemente, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam. Todos aqueles que por quem Cristo deu a sua vida serão atraídos por ele e para ele, e ele vai salvar eficazmente. Somos salvos por meio da fé, que é um dom de Deus. E essa salvação é eficaz. O fato dessa mulher ter crido nos mostra o agir de Deus na vida dela. A graça de Deus na vida dela. Cristo marcou um encontro com ela e mostrou para ela que a salvação é infinitamente melhor e maior que ela ter sido curada. Com a salvação nós lemos lá, vai-te em paz. Não tem mais culpa, agora não há mais condenação, não é? Adianta termos paz com o mundo e não termos paz com Deus? Adianta nós ganharmos o mundo inteiro e chegar no dia do juízo final, o Senhor Jesus olhar para nós e dizer assim, eu não te conheço. Não é melhor nós não termos nada nessa vida, não levarmos nada dessa vida, não é? Nós não vamos levar nada dessa vida. E no dia lá, Hamilton, vem aí, meu Hamilton, ele está comigo. Imagine a alegria, não é?
Ou Mateus, venha Mateus. Venha para cá, venha comigo. Mateus Lima. Venha comigo. Não é? Existe coisa melhor que isso? Jesus falou para ela, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse mal, creio que não era apenas a sua enfermidade. Não era apenas a sua dor, aquele sofrimento durante 12 anos. Mas ele, além da cura dessa vida, ele curou ela da eternidade, de ter que passar a eternidade no inferno. Qual que é a maior das nossas doenças? O pecado, não é? O que adianta é receber uma cura e não ser conhecido do Senhor? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor que ser chamado pelo Senhor de filho, de filha. Imagine nós chegarmos no céu e Deus falar, vem meu filho, vem para junto aqui do Pai. Não vai ser maravilhoso? Não vai ser perfeito? Nós vamos esquecer de tudo que passou nessa vida, não é? De toda a dor nessa vida, nós vamos esquecer quando nós estivermos com o Senhor. E para nós concluirmos, amados irmãos, quando estudamos e meditamos na palavra de Deus, nós somos levados a entender que a dor deve nos levar a Cristo. A dor, independe de qual for, deve nos levar em primeiro lugar aos pés de Jesus Cristo. Depressão, ansiedade, doenças graves, Jesus Cristo é todo-poderoso. Já ouvimos falar de Jesus, estamos ouvindo falar de Jesus, que Ele é poderoso, infinitamente poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Devemos confiar nele, não é? Se ao menos nos prostramos diante dele, seremos ouvidos por ele. E quando abençoados, devemos ser levados à gratidão e ao temor. Não é por causa das nossas orações que somos curados, mas por causa do amor, e o poder e a graça do Senhor Jesus. Mesmo que Ele use o instrumento das orações, não é? Foi Ele quem nos abençoou, não porque nós merecíamos, mas por causa do amor, graça e misericórdia deles. E Ele é melhor do que qualquer cura dessa vida. Estar com Cristo, sermos conhecidos por Ele, é muito melhor do que qualquer coisa dessa vida. É vontade de Deus que sejamos curados sempre? Não, não é? Muitas vezes nós vamos ficar enfermos, muitas vezes nós vamos sofrer dores, muitas vezes Deus vai nos dar dores, né, durante a semana para que nós venhamos falar de dor no domingo, não é? Porque Deus é perfeito e faz tudo perfeito para a sua glória. Que o Senhor Jesus Cristo seja louvado sempre com as nossas vidas. Romanos 11, 33 ao 36 fala assim: ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.